Oi, galera, eu sou o Christian Eu sou o Padre Gabriel Natan. e você está no Convocação Podcast. E aí, galera sentinela, beleza? Influenciadora, cantora, pregadora, professora, mestre em educação, esposa, mãe, youtuber. A convocada desta semana para o Convocação é a Andressa Uhler, a garota sentinela. Seja Aê. bem-vinda! Obrigada, bem-vinda. gente. É um prazer estar com você aqui hoje, Andressa. É uma alegria muito grande estar A gente aqui. acompanha seu trabalho já de um tempo, então a gente achou indispensável ter a sua presença aqui nesse podcast, tá? Legal, obrigada. É um marco, assim, para a nossa diocese, por exemplo, nós pensarmos, enquanto igreja, aqui no nosso regional, Sul 4, mas também diocese de Blumenau, que você começou no dia 24 de janeiro de 2013. Olha. Você lançou o seu primeiro vídeo no YouTube. Tu foi atrás, né? Não, cara, nosso Fui padre- atrás, vi o primeiro vídeo. Meu São um Deus. total de 240 vídeos publicados no YouTube, quase 50 mil seguidores, sem contar todo o trabalho que você já faz por meio do Instagram. Mas eu queria lhe perguntar, da onde que surgiu a ideia do porquê um canal, o porquê Garota Sentinela? Sim. Eu sempre fui apaixonada por gravações, né? Por televisão. Sempre amei isso. Tanto que quando eu era criança, o que eu gostava de brincar era brincar de ser apresentadora. Gravava programa na fita cassete, não sei nem se sabe o que é isso, mas... O padre não sabe, Eu apertava o REC, gravava programa, botava musiquinha e assim eu amava trabalhar com isso. Aí quando eu tinha uns 13 anos, eu comecei a me interessar muito para fazer blog de moda e beleza e eu comecei a fazer edição no Photoshop de fotos minhas, fazer a produção e aí eu começava a postar. Aí com 18 anos eu comecei de fato a ter um blog chamado Blog da Andressa Uhler. E lá eu falava sobre moda e beleza, dava dicas de maquiagem, penteado, tudo mais. E ali com 18, 19 anos eu tive o meu... Eu já venho na igreja de muito tempo, né? Desde 95 os meus pais fazem parte da Renovação Carismática, então sempre fui a filha do Toninho e da Silvia, que ia junto com os pais na igreja e cuidava das crianças na igreja. Mas ali no ano de 2000, lá em 2008, 2009, eu comecei a ter a minha experiência pessoal com Jesus. Mais do que ir porque os meus pais estavam mandando eu ir, eu comecei a ir porque eu queria um encontro com Jesus, né? A partir de retiros e tudo mais. E depois de alguns retiros que eu fui nessa época, eu lembro que eu fui no Encontro Nacional da Renovação Carismática, o ENF, o Encontro Nacional de Formação. E lá foi muito falado, assim, que nós precisamos ser sentinelas, nós somos jovens sentinela. E eu sempre tinha isso, eu sou sentinela e levava isso. Uma missão de ser sentinela. Junto com isso, eu tinha o meu canal no YouTube chamado Andressa Uhler e o meu blog Andressa Uhler. E nessa caminhada eu comecei a buscar falar mais de Jesus e tínhamos nosso grupo de jovens. Fui para a Jornada Mundial da Juventude em 2011. 2012 voltei firme com um grupo de jovens e sempre nesse chamado de ser sentinela. Até que chegou um momento em que eu já estava pregando, já estava tocando, cantando no meu grupo de oração, e eu começava a querer falar mais de Jesus para as pessoas. E eu me lembro que um dia eu me ajoelhei antes de dormir, fiz um post no blog, Andressa Uhler, e me ajoelhei antes de dormir e falei, Senhor, eu quero fazer mais por Ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, Aziza. necessitem. Amava isso, né? E eu falei, eu quero que o Senhor me ajude a ir além. E aí eu dormi. E de madrugada, às 3 horas da manhã, eu nunca me esqueço do horário, de tudo, eu fui despertada pelo Senhor com o nome, Garota Sentinela e a logo. E na época, como eu falei pra vocês que eu trabalhava com Photoshop e metida a designer gráfico, liguei meu computador, criei a minha logo tal como no meu sonho. E já entrei na internet, registrei Facebook, registrei Blogger, registrei Twitter,
todas as redes sociais que existia e o YouTube. Porque o primeiro vídeo, ele é bem amador, assim. Muito, ela né? liga, ela fala bem assim, eu não sei mais ou menos o que eu vou falar, as coisas como vão ser, mas é um novo projeto, muitas coisas estão Sim. por vir. E é interessante porque dá para se observar nos vídeos uma evolução que você teve como comunicadora. Sim. Muito grande. Assim, então, do primeiro para as transições que você foi passando, o seu processo de amadurecimento é muito visível, é muito interessante. E vendo, né, eu olhei bastante vídeo dela, principalmente os primeiros lá, eu me identifiquei muito com isso, né? Ver como ela se comunica hoje, né? E comparando com o jeito, a forma que ela se expressava lá atrás, né? A gente vê nitidamente que ela é uma comunicadora nata, né? Sim. Ela é uma pessoa profissional da comunicação, né? A gente vê que legal. eu me identifiquei bastante desse cara, né? Eu sou uma pessoa que eu tô procurando, sabe, amadurecer nessa parte da comunicação, então para mim foi bem interessante, tá? Acompanhar essa tua trajetória. E é muito engraçado. E como as pessoas no caminho, elas nos ajudam, né? Eu me lembro até hoje, quando eu comecei, o jovem, ele é revolucionário. Ele quer transformar o mundo inteiro. E todo mundo que pensa o contrário daquilo que ele acredita tá errado. E ele quer fazer uma revolução, ele quer fazer com que as pessoas acreditem naquilo. E eu lembro que eu fazia os meus primeiros vídeos, assim, às vezes até com raiva, sabe? Não é raiva, mas era uma sede de falar a verdade. E eu me lembro até hoje, meu coordenador estadual do Ministério Jovem na época, o Samir, eu falei assim, viste o meu vídeo e tal, o que tu achou? E eu me lembro até hoje, ele falou assim, minha irmã, eu acho que teus vídeos estão maravilhosos, mas tu não precisa ser tão brava quando tu fala. Então ali a gente vai sendo moldado mesmo, né? E eu comecei a pensar, de fato, eu posso ser um pouco mais doce. E ali, aos poucos, a gente vai se vendo novamente, algumas coisas que a gente faz de errado, a gente vai se modelando, e é muito legal ver essa transição mesmo, né? Mas é importante começar, independente de quais são as ferramentas que a gente tem, né? Ô Andressa, e nessa tua caminhada dentro da renovação, tu começou ministrando louvor, ministrando louvor dentro da renovação. Como que foi, né, a tua parte de servir dentro da renovação carismática? Como eu comecei com 5 aninhos, eu fazia parte do Ministério das Crianças como fazendo parte, a criança que tá lá junto, né? Só que eu sempre tive uma liderança, assim, desde a escola, sempre fui a líder da turma e eu sempre tava ali. Então chegou uma época que eu não queria mais ser a criança que tava ali, eu queria ajudar a serva que cuidava das crianças, e eu comecei a me mobilizar. Então, meu primeiro serviço foi com 13 anos, como a tia que cuida das crianças na época, né? Então, eu fiquei dos 13 aos 18, servindo no Ministério para as Crianças. Quando eu fiz 18 anos, eu entrei na faculdade. Eu não podia mais, na quarta-feira, estar no grupo de oração. Certo. Aí, a gente pegou e fundou o grupo de oração jovem. Então, a gente fundou o São Miguel Arcanjo, e eu fui para os jovens. No grupo de jovens, a gente não conseguia ministério de música toda semana. Meu irmão já tocava um violão, estava aprendendo. Falei, mano, vamos fazer o nosso ministério. Ali a gente fundou o nosso Ministério de Música Trindade Santa, por uma necessidade do grupo de oração jovem. E ser pregadora foi também diante de uma necessidade, porque algumas vezes o pregador faltava, ou a gente não conseguia pregador, alguém precisava pregar. E eu falei, eu vou entrar na formação de pregadores e vou ser pregadora também. Então, foi diante de uma necessidade. Hoje eu vejo, às vezes, a gente é chamado para ir pregar num grupo de jovens, e eu vejo que aquele grupo de jovens tem alguém com potencial. Já aconteceu de eu negar a pregação propositalmente para ver se os jovens se mobilizam para suscitar novos pregadores naquele lugar. Inclusive, já falei, eu acredito que dentro de vocês tem pessoas que poderiam pregar, porque muitos dos ministérios, eles surgem diante de uma necessidade. Mais um ponto que eu quero lhe perguntar. Você começou a sua caminhada em 95. E os seus pais sempre já foram bem envolvidos. Sempre na música. Tem isso, né? A gente não começa a cantar do nada. Né? Os pais dela são músicos. Para quem não sabe, a Andressa, ela é de Navegantes. Isso. E da paróquia Nossa Senhora, né? A paróquia Santuário Nossa Senhora dos Navegantes.
Mas você começou a servir com 13 anos, ali propriamente assumiu o Ministério Infantil. Uhum. Na sua adolescência, teve um período de revolta ou afastamento da igreja? Então, eu só não tive um período de revolta e afastamento porque eu tinha um namoradinho. Eu namorei, quer dizer, não sei se foi só por isso, pode ser que não, pode ser que... Eu tô falando besteira. Você que tá com 13 anos e quer namorar, não use isso como muleta. Como pretexto, né? Não, porque o que acontece? Eu tinha um namoradinho dos 13 aos 18. E o lugar que a gente se encontrava era na igreja. Porque é onde meus pais deixavam a gente se encontrar. Então, ou era na igreja, ou era na escola. Então, Motivação é tudo, né? Eu queria ir pra igreja, Sim. entende? Então, eu sempre ia, toda quarta-feira ia com ele. Então, durante esse período de namoro, eu nunca tive um momento de revolta. Inclusive, durante muito tempo da minha vida, eu ouvia, assim, os retiros, os grandes pregadores contando seus testemunhos, e eu sempre ficava meio triste, porque eu pensava, eu não tenho um grande testemunho, eu não tenho um testemunho de me revoltei, fui pro mundo, gastei tudo, me restou só que não. Não Mas tinha isso. eu acredito que este é uma vida assim, né, no ordinário, onde Deus age, também é um grande testemunho. Porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa precisa ter sido super desviada, Sim. tem que ter feito assim várias coisas para que assim não, e às vezes a conversão ela sempre aconteceu, mas tem os momentos que são chaves. Sim. E qual foi o seu momento chave de conversão, de mudança, de encontro com Jesus? Tá. Você tinha comentado De antes que foi radicalidade, eu de tive um radicalidade. momento, Porque, por exemplo, assim, muitas vezes nós ouvimos Sim. falar, mas nós nunca experimentamos, nós nunca conhecemos e aceitamos Ele, Jesus, como o Senhor da nossa vida. Sim. E com que idade que foi este momento, essa guinada na sua vida? Eu até voltando ali na questão do testemunho, eu lembro que eu fui em alguma pregação e alguém falou, não lembro aonde, mas alguém me fez lembrar que Nossa Senhora foi assim. Ela sempre, não me comparando a ela, mas foi um testemunho lindo. E depois, futuramente, eu conheci a história de Santa Teresinha, que sempre teve na caminhada. Então, é também um testemunho lindo de vida, né? Mas o meu momento, eu acho que foi sendo sempre cultivado, graças a muita oração, assim, muita intercessão dos meus pais. Mas eu lembro que, com essa idade ali, dos 18 aos 19, depois do primeiro Jesus no litoral ali, 19 para 20, foi que eu falei, eu não quero mais nada que não seja de ti, Jesus. Eu quero viver, eu quero... E foi no engajamento mesmo, sabe? Eu lembro que quando eu terminei esse meu primeiro namoro, eu comecei eu engatei logo em um outro namoro. E aí eu comecei... Ele era bem mais... uns 4 anos mais velho. E aí eu comecei a ir para umas festinhas, formaturas, baladinhas, assim. E eu me lembro que nessa época eu estava num retiro lá em Penha. Pode até ser que tu estavas também, Adri, com o Dudu. E ele... Na armação. Aqui já tá junto conosco também a Lari. Ela é mais tímida. A Lari tava em tudo a Lari, isso que eu tô falando lá. Não, a Lari. Maravilhosa. E eu lembro que na época o Dudu chegou pra mim, a gente tava no retiro, ele falou assim, ó, minha irmã, eu queria saber se eu posso indicar o seu nome para oração e discernimento para ser a coordenadora comarcal do Ministério Jovem. Porque a gente precisa de um coordenador para a comarca de Navegantes, porque eu vou assumir a diocese, alguma coisa assim, não lembro. E aí ele falou assim, eu falei assim, não, mano, pelo amor de Deus, agora que eu tô sabendo o que é o mundo, agora que eu tô sabendo o que é balada, inclusive eu tô saindo agora, ele me chamou na hora que eu tava saindo, eu tô saindo agora do retiro, porque eu vou numa festa de uma formatura, amanhã eu volto, eu vou ali na formatura rapidinho e amanhã eu volto aqui. Dele, não, eu só vou botar o teu nome em oração, porque se for da vontade de Deus para ser você, vai ser, o Senhor vai te chamar, mas tu vais concorrer com essas 4 pessoas, olha só. Aí ele me falou o nome das outras 3 pessoas, santos, estavam já engajados dentro da igreja. Eu falei assim, não, com esses 3 pode botar meu nome na oração, tá tudo certo. Aí fui pra balada, né, fui pra formatura, voltei, dormi, acho que 1 hora, 2 horas, me arrumei, fui pro retiro. Bem rata, gente, só se desse na cara. Mas assim, lá na balada, eu não bebi, eu não fiquei com pessoas. Eu tava lá, entendeu? Quando eu falo que eu não tive, assim, grandes
grandes desvios. Não, eu só tava lá porque temperamento sanguíneo, gosto de um agitozinho, né? Por isso que no retiro também eu tava sempre lá no palco dançando. Então, chegou no outro dia de manhã, o Dudu chegou e assim, e aí, cara? Tava lá, tal, já cheguei zoando com ele, ele só me entregou uma agenda, parabéns, nova coordenadora. Deu, vocês estão loucos? Não rezaram direito? Dele, não, essas foram as confirmações. Pá, começou a me falar, eu falei, amém, Senhor. Poxa, agora que eu tava aproveitando a minha vida. Aí ele falou assim, fica tranquila que tu vais aproveitar muito melhor. E ali começou. Ali a gente começou a fazer as viradas radicais, os metanoias da vida. E ali a Andressa abraçou o ministério dela para Jesus. Foi ali. Começou... Eu fui pega assim pelo colarinho mesmo. E eu acho que foi o melhor jeito de Jesus me segurar, sabe? Me então, colocando à frente. Você que iniciou na época, foi com você que iniciou Virada? A gente foi o primeiro Virada Radical, eu não era coordenadora, o segundo eu era. O primeiro era a Jana, aí no segundo já era. Aí a gente fez o segundo de Navegantes, depois a gente fez acho que mais um em Navegantes, aí a gente foi lá pra Timbó. É que o meu foi em Timbó, em 2012. A gente fez esse retiro, esse Virada Radical em Timbó, fui de moto com o Dudu pra primeira reunião na época com o padre. A gente fez a reunião, acho que a Angélica também estava, ela era coordenadora dos Crismandos, né? Ou era catequista. Catequista. E eu lembro da reunião pra gente programar, e a gente ficou encantado, assim, como o padre, na época, acolheu, e o quanto... Padre Carlão. Padre Carlão acolheu o retiro, falou, só vai se crismar quem fizer esse retiro, e a gente colocou, acho que 500 jovens, porque só podia crismar quem fizesse, e a comida foi não é? Como é que é? Lareira. A lareira, que assumiu. Eu me lembro até hoje do cardápio. Do cardápio, porque a gente não estava acostumado. O padre contratou o som de melhor qualidade, veio a banda Single Core, né? O Cristiano de Joinville pregou. E eu ficava, a gente nunca teve, assim, ou foi a PC21 que tocou, não lembro. Só que a gente ficou, assim, nunca vimos uma estrutura. E foi quantos jovens, quantos chamados naquele dia. Isso em 2012? É. Nossa. É, porque eu me recordo que foi neste encontro que eu fui bem sem vontade, aquela coisa, né? Bem adolescente, assim. Eu não tinha vontade de estar ali. E aí eu me recordo que era já o final do encontro. Já era pregação à tarde, assim, uma das últimas. E era sobre Nossa Senhora. E eu lembro que era um rapaz de Joinville que pregava. E naquele momento, e ele falava de Nossa Senhora, tocou meu coração. E aí fez com que eu começasse a prestar atenção na pregação. E aí ali, sei lá, faltava 40 minutos para terminar o encontro, foi onde eu pude realmente viver e se deu início de fato, assim, ao início da minha conversão. Depois veio o Metanoia e tudo mais, que foi a grande virada. Foi no Metanoia em Navegantes? Não, aquele de Navegantes foi a Carol. Elas foram pra trazer pra cá, né? Isso, exato. A Carol, foi a Angélica. A Karina também foi, não foi? Eu acho que foi a Bel e a Marcela. Foi, a Bel e a Marcela, eu lembro. E aí dali que começou. Sim. Muito legal. Muita história. Tu vê, né? Como um chamado vai chamando o outro e vai chamando e Deus vai usando as pessoas, né? E quantas vocações surgiram? Sim. Desses encontros, né? E depois quantos retiros vocês organizaram que mais pessoas tiveram? Então, eu fico pensando, se uma pessoa no meio do caminho diz não para o Senhor, quantas vidas que talvez vão demorar mais para se encontrar com o Senhor, né? Deus sempre vai dar o jeito dele, mas existem pessoas que só vão receber, que têm a missão de encontrar aquela pessoa. E existem pessoas que vão ser tocadas por meio da sua vida, que precisa do seu sim. Um ponto que você tocou ali nesse período de transição, como foi a questão da faculdade, na sua vivência da sua fé? Sim. Porque nós acompanhamos, e é sabido, de que muitos jovens, eles acabam se perdendo no período
ali da graduação, começa o ensino superior e se afasta e tudo mais. Uhum. E como foi, por exemplo, você acredita que isso pode ter interferido você na sua fé? A faculdade? A faculdade. Não, eu brigava na faculdade. Era barraqueira. Barraqueira. Que causava. Brigava. E aí tinha uma professora que ainda ela falava assim, ó, eu posso falar porque eu tenho padre na minha família. Aí uma vez eu levantei, dei de dedo assim, levantei o dedo pra professora que perdão, senhor. Falei, mas a senhora não vai falar sobre isso aqui? Nós não estamos aqui para falar sobre a Igreja Católica, nós estamos aqui para falar sobre educação, porque esse aqui é um curso de pedagogia de uma faculdade. A senhora respeita a religião das pessoas. Boato que depois ela até reprovou na matéria. Não, eu fui para coordenação. Eu saí da sala, fui para coordenação. A minha graça nesse momento é porque eu estava numa universidade privada. Então, o aluno na universidade privada tem essa facilidade de ir lá e não toma bronca da coordenação. Sim, sim. Porque tem toda essa questão. Eu também passei por uma situação bem semelhante, né? Na minha graduação. Também foi bem constrangedor, né? Uhum. Porque eu também venho de um berço católico, então a gente é criado desde pequeno, né? Com aqueles ensinamentos. A gente sabe, né? A gente tem a nossa verdade, né? A gente sabe o que é verdade. Então, às vezes, quando a gente é inserido nesse meio, né? De universidade, a gente percebe que a gente, às vezes, as pessoas tentam manipular a gente de uma certa forma. Com certeza. Né? Então, é a gente que está né, dentro da igreja, a gente sempre tem que estar preparado para essas situações, né? Sim. E eu lembro que também, na minha época de graduação, eu era um dos poucos que era católico, que era cristão, enfim. Então, passei por vários momentos constrangedores. Não cheguei a bater de frente, né? Como você fez, assim. Eu acho que na época não fui cristão o suficiente. Não, acho que foi. Não sim. tinha, sabe? Mas eu acho muito importante da gente fazer, do jovem fazer isso hoje. Se impor, né? Mostrar a nossa verdade, a nossa fé. Eu acho que isso é muito importante. Não negar. Assim, eu digo, acho que foi assim, porque eu tive duas situações, né? Eu tive a graduação, que aconteceu isso. A coordenadora do curso, ela é católica praticante, que eu não existe católico não praticante, né? Sim. Mas a professora, É uma eu posso dizer, negação. ela é uma católica não praticante. Essa aqui eu tive o atrito. Mas assim, eu acho que eu tive o atrito muito por uma ser revolucionária, como eu falava do jovem. Porque quando eu fui fazer o mestrado, foi um outro cenário. Foi um cenário de eu, conservadora, sim, me declaro como conservadora, católica, e eu entrei numa universidade pública para fazer um mestrado numa universidade pública. Lá dentro, completamente feminista. E todo mundo, assim, a turma inteira, ou se existia alguém disfarçado igual eu não sei. E aí foi uma realidade completamente diferente, porque daí como é que eu fiz? Fiquei um semestre inteiro como aluna especial, então eu ainda não tinha sido aprovada dentro da universidade. Fica até a dica, pessoal. Eu não tinha sido aprovada ainda como aluna regular. Eu era aluna especial. O que significa isso? Eu estava cursando uma disciplina. Ouvinte. Eu era aluna matriculada como especial porque eu poderia usar aquela disciplina para validar depois. Sim. Então, o ouvinte, ele não pode usar como para validar depois. Mas pense, pelo menos você tinha um título especial. É isso. Não era, e aí não era comum. lá eu estava quietinha, ouvindo atacar a igreja, porque acontece. Era falado, não era feminismo velado, era rasgado explícito mesmo. E eu quietinha. Não ia com as minhas roupas da igreja, não ia nada, não usava nada, respeitando todo mundo. Passei como aluna regular. Nesse primeiro semestre, como aluna regular, tinha todas as outras meninas que queriam me acompanhar. Meninas, porque não tinha nenhum homem. Queriam me acompanhar nesse primeiro semestre. Como também mestrandas ali. E ali nesse primeiro semestre, eu fiquei também quieta. Fazendo amizades e tal. Chegou o primeiro dia do segundo semestre,
Eu fui com a minha blusa de Nossa Senhora. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Vamos rezar o terço! Fui com a minha blusa, fui com a minha mochila. Chegou falando em línguas na sala. Minha assim, mochila Estandarte de Nossa Senhora, Caralho, bandeira agora- do apostolado. Depois eu digo que eu não era, né? Eu fui com a minha mochila de Nossa Senhora do Guadalupe e uma necessaire de Nossa Senhora Rainha dos Anjos. E botei assim. E no primeiro dia de aula, Uma imagem. quase que eu coloquei assim. Era a primeira atividade, a primeira professora. Ela, qual é o seu maior sonho? Era para responder. Ela botou em círculos e eu respondi. O meu maior sonho é casar com o meu marido, ter filhos e ser uma boa esposa. Falei com essas palavras. Chocado. Aí na sala foi tipo assim, Todo mundo meu chocado. Deus, que escândalo. Foi. Eles não. E aí, sabe o que aconteceu? Eu falei assim. Aí eu falei assim, porque eu vivi um namoro à distância há 2 anos. O meu namorado é o Gabriel Tanus. Ele é de Goiânia. E eu sou apaixonada por ele. Sonho em ter filhos, casar, ser muito feliz e poder viver a minha fé. Alguma coisa assim, eu falei. A menina que estava do meu lado, ela escreveu assim no caderno dela. A menina que estava do meu lado, que atacava a igreja no outro semestre. Com algumas falas, ela entrava junto, porque ela tinha uma revolta. Depois a gente se tornou amigas e ela falou sobre isso comigo. Fez uma cor interior. Ela, assim, pra mim, escreveu no caderno dela, Roberto Tanus, ponto de interrogação. Aí eu escrevi pra ela, sim, meu sogro. Aí ela escreveu, esse mundo é uma laranja. Aí ela escorreu uma lágrima. Aí eu, cara, o que aconteceu? Só fiquei feliz, né? Chegou no intervalo, ela veio e conversou comigo. Que por causa de uma pregação do meu sogro, que é lá de Goiânia, ele foi pregar lá em Lages. Nossa. Por causa de uma pregação dele, ele falou assim, esse homem me salvou. Ela foi para um retiro com depressão, ou em algum nevoeiro que está a vida dela, mas decidida a largar a vida dela, largar tudo naquele momento, e ele teve uma palavra para ela, e ela teve um encontro com Jesus naquele meio por conta daquela pregação. Entende? Uau. E aí depois eu fui respeitada dentro da sala. Sim. Foi outra. Não tocaram mais nos assuntos que me feriam. Mas primeiro eu fiquei 1 ano. Mas primeiro tu precisou se Semeando. impor, né? Pra eles ver que não, a Andressa é uma Sim. pessoa que a gente precisa respeitar aqui dentro. Porque ela nos Porque ela é respeitou uma mulher. primeiro. Isso, exatamente. Antes eu respeitei muito. Eu tinha vez que eu saía no intervalo, teve vez que eu fui pro banheiro chorar, teve vez que eu fui pro meu carro respirar e orar para ter força para voltar, porque eram muito ataques. Que talvez elas nem percebem que elas estavam me atacando. Mas no outro ano não fui mais atacada. Sim. Foi muito diferente, sabe? E como que a Andressa descobriu a vocação dela, assim, né? Matrimonial? A gente percebe, né, que ela tem uma sede muito grande de levar Jesus, né? Mas tem um ponto, porque uma vez eu ouvi que a Andressa já pensou em ser freira. Com certeza. Então, eu tô curioso Irmã pra saber Andressa. como que foi, né? Sim. Como que foi, né, essa descoberta, né? Cara. Pro matrimônio. Quanto tempo a gente tem? A gente tem bastante tempo Não, ainda. tô brincando. É porque o que acontece? Eu, nessa caminhada, né, de ali, que eu falei pra vocês da minha revolução com Jesus e tal, eu sempre tava em todos os retiros. E aí teve um retiro estadual aqui em Blumenau, no Galegão. Galegão. E Galeão é no Rio. Isso, é o aeroporto. É no Rio, Nicolas. E aí eu tava lá no retiro estadual da Renovação Carismática com o meu sogro. E ele não era meu sogro na época, né? Eu até procurei o filho dele na época, não achei. É verdade, eu vou chegar nessa parte. E nesse retiro... Andressa, eu não conheço teu sogro ainda, mas depois eu vou procurar saber. Ele quem é que o teu maravilhoso. sogro. Ele é missionário há mais de 40 anos na igreja. Prega no Brasil inteiro e fora. Muitas De Goiânia? Ele é de Goiânia. Roberto Tanus. Ele tem 9 livros escritos. É maravilhoso. É um homem muito, muito maravilhoso. Antes de ser meu sogro, ele é um pai na fé pra mim. Olha, já fica um convite para quando ele vier visitar a Antonella. Ele participar do nosso podcast. Nossa, já vamos fica o Exato. convite. marcar ele. Já vamos. Roberto Tanus, Roberto nós Tanus. esperamos, e também o casal Sentinela. Isso, Com o Gabriel também Ah. seria A interessante. família Sentinela. A família É, Sentinela. eles E a são- Sentinelinha. Ela vem também. Ela já vem assim. Ela vai falar assim, ó, quer cá?
oi? ela vê microfone, ou caixa de som, ela fala que é a Alexa. É? Maravilhoso. Chuva de caixa. Ela, cara, filha, só tem um ano. Cara, é muito bom. Ela é muito maravilhosa. bom. Meu Deus. E aí, a gente, nesse encontro, 13 irmãs, 13 pessoas no congresso vieram e falaram assim, tu vai ser freira. Mas hoje eu entendo por quê. Porque ver uma menininha jovem, super engajada, toda tipo, Jesus, gente, eu sempre fui louca por Jesus, mas uma paixão de Santa Teresinha por Jesus. Santa Teresinha sempre foi meu modelo de santidade, eu queria ser parecida com ela. Então, um jeito de amar Jesus, eu via como é que ela amava, era aquele jeito que eu amava Jesus também, que eu amo Jesus até hoje, um amor apaixonado. Gente, dentro da minha aliança tá escrito Gabriel e Jesus, porque Jesus é o amor da minha vida. Então, sempre fui assim, aí as pessoas, vai casar com Jesus. E como eu não namorava nessas épocas, a irmã Janaíne, a irmã Paula, a irmã Renata, todas elas falavam a mesma frase. Eu fui tão exigente, porque eu falava que eu era muito exigente com quem que eu ia namorar. Elas falavam, eu fui tão exigente que eu casei com Jesus. Porque não tinha nenhum homem à minha altura. Elas falavam, gente, o que é isso? Gente, vai ficar ótima com elas aqui, Foi. né? Elas maravilhosas. Sensacional. Elas falavam isso. E hoje a irmã Janaíne tá lá em Alençon. Lá na casa que os pais de Santa Teresinha moraram antes de irem pra Lisieux, né? Então é maravilhoso. Tem até um documentário que saiu da Lumini, Lumini. Não? Lumini, Lumini. que começa com ela Não contando. me acreditei. Foi ali que eu descobri que ela tava lá. Falei, vou comprar uma passagem agora, só me falta o dinheiro. Sonhar, Isso. mais um sonho. E aí, gente, eu sempre toda vaidosa. Gente, hoje eu ainda vim de rosa, né? Mas nessa época eu era muito do rosa. Eu falava assim, se for pra eu ser freira, eu vou inventar congregações das irmãzinhas glamorosas. O hábito cor-de-rosa O tem. hábito rosa, o escapulário por cima vai ser rosa pink, o véu vai ser de organza cristal para aparecer os cabelos longos por baixo. Eu inventando, assim, ó, completamente cheia de vaidade na época, nada a ver com irmã, né? Mas elas falaram. E nessa de elas falaram, eu falava, gente, vamos ver qual é, né? Qual é, se Jesus realmente me quiser para ser freira, eu vou ser freira e tudo mais. E aí, nesse meio do caminho, eu tive numa das minhas querer voltar assim a frequentar a balada. Teve um dia que Jesus me fez de tudo para eu não ir numa balada. Jesus fez de tudo para eu não ir, cara. Eu tava dentro de casa, eu tava em casa sozinha e começou a cair uma tempestade. E naquele dia eu já tinha combinado de ir pra Balneário numa balada com uma amiga. Despedida antes da quaresma, porque era o último dia de carnaval. Era quarta-feira de cinzas. Olha só, gente. Quarta-feira, ou era terça de carnaval, não sei. E começou a cair uma chuva que Deus mandava. Meu irmão não estava em casa, estava na casa da namorada. Os meus pais estavam lá numa igreja no interior recebendo um acampamento. E aquela chuva, e começou a entrar água dentro de casa. E eu sozinha dentro de casa. E ligava pro Gabriel, meu irmão, ligava pra minha mãe e meu pai. Ninguém me atendia. E era aquela chuva e eu preocupada que eu tinha que terminar de limpar tudo aquilo pra ir na balada. Levantei, comecei a ligar para todos os meus amigos, levantamos fogão, levantamos geladeira, precisamos quebrar a parede para sair água de dentro de casa. Uau. Comecei a juntar todas as toalhas e edredom que tinha dentro dos armários para juntar água, porque não dava para jogar água para rua, porque tinha um murinho para não entrar água dentro de casa na porta da cozinha, porque esse era um problema recorrente. Só que a água, ela caía pela luz. Igual o chuveiro. Igual o chuveiro caía pela luz. E alagou tudo. E aí eu tinha que tirar aquela água de dentro pra fora. Não tinha ralo. Então eu tinha que sugar aquela água pra fora. Porque fora de casa não estava alagado, só dentro. E aí os meus amigos me ajudaram a levantar as coisas. Só sei que eu consegui secar aquela água. Meus pais atenderam, chegaram em casa. Minha mãe e meu pai falaram, será que não é pra tu não ir? Eu peguei, me arrumei, peguei minha amiga e fui. Nessa balada, eu conheci meu último relacionamento, que foi tóxico, abusivo. Passei tudo aquilo, todo o perrengue que vocês podem imaginar. Tentou com todas as formas me tirar da igreja.
católica, tentou me argumentar contra a igreja católica de todos os lados, até que ele viu que não tinha como, ele fingiu que era católico para permanecer. E no fim eu descobri todas as coisas que aconteciam que não vêm ao caso, mas foi um relacionamento completamente conturbado. Eu passei por coisas que eu não quero que nenhuma pessoa passe. Não quero entrar em detalhes, né? E quando eu terminei esse relacionamento, eu fiquei uns 2 anos nesse relacionamento e postei 2 vídeos no canal durante esses 2 anos. Alguns outros eu postei era com ele logo, que eu já apaguei. Então, se tu for ver ali, tem um período que eu postei em 2 anos, quase 2 anos, eu postei 2 vídeos de evangelização. Então, foi uma tentativa, realmente, do inimigo de me corromper a minha fé, de me afastar da igreja. E eu lembro que depois desse término, quando eu consegui terminar, minha avó, daí nós começamos a ficar, eu tinha medo de terminar o relacionamento, minha avó fez a novena Desatadora dos Nós, e no 7º dia da novena, ele terminou comigo, e aí foi maravilhoso. Não é que foi maravilhoso o término, tudo foi muito conturbado. Mas nesse término de namoro, foi 5 horas da tarde. 5h30 eu cheguei em Navegantes. Quando eu cheguei 5h30 em Navegantes, o meu amigo Denilson Madeira, lá de Minas Gerais, me ligou e falou assim: minha irmã, eu estava aqui orando por você. Cara, ele foi boca de Deus diversas vezes na minha vida. Já vou entrar porque que entra nesse assunto. O Senhor mandou eu te ligar e dizer para você que ele está arrancando hoje da sua vida uma grande artimanha de Satanás para interromper a sua missão. Eu não digo que ele era usado pelo demônio, mas aquele relacionamento não era da vontade de Deus e afastaria eu e ele. Provavelmente, pode ser que hoje ele é convertido, eu não sei nada da vida dele, mas naquele relacionamento não era da vontade Mas eu acho que de naquele Deus. momento o objetivo era tirar A minha missão. O demônio tentou de todas as formas. E aí esse meu amigo, sem saber de nada, meia hora depois do término do relacionamento, me ligou, ninguém nem sabia. Falou: e hoje o Senhor está te arrancando da sua vida algo que te interrompia a tua missão. Eu falei: amém, meu irmão, amém. Deus seja louvado. Obrigada pela sua palavra, eu tomo posse. 6 horas eu tinha uma pregação em um outro lugar. E aí fui para essa pregação e ali eu comecei a me dedicar novamente. E eu lembro que depois disso eu falei assim: Senhor, eu chamei Jesus no carro, né? Chamei Jesus no carro, foi ótimo. Peguei meu carro, fui até, puxei o cinto de segurança e falei: Jesus, senta aqui que a gente vai conversar. E botei Jesus no cinto de segurança, fica aqui. Levei lá na praia chorando. Não chorando do término do relacionamento, mas chorando pela minha vocação. Falei: Senhor, eu já apresentei 5 namorados para a igreja. Eu já apresentei 5 namorados para minha família. Eu tenho vergonha disso. Eu não queria ser essa pessoa. Eu queria que eu tivesse somente uma pessoa na minha vida e casasse e fosse muito feliz com ela. Eu tenho vergonha, eu não sou boa em escolher. Todas as vezes que eu namorei não foram com discernimento de oração. Eu não quero mais saber de ninguém. Eu não quero mais namorar com ninguém. Se o Senhor quiser, se a minha vocação for matrimonial, o Senhor vai ter que ser muito claro me falando quem é o homem da minha vida. Ou seja, ela pedia um outdoor, assim. Eu pedi a foto com os dois, né? Ele mandou, né? Ele mandou. Eu vou falar pra vocês que ele mandou. Não é você que teve a profecia, né? Sim, teve. Só que essa parte da oração foi 8 anos depois de quando meu sogro falou do Gabriel pra mim. Você que tem esperado um varão ou uma varoa, não desanima. Exatamente. A promessa, ela vem. E aí, o que acontece? A prova viva. Exato. Não, com certeza. Eu até vi um videozinho hoje de manhã da Cici, que ela falou bem assim, que ela de bicicleta como se fosse Santa Rita. Isso, pedindo. Nós somos José nem Santo Antônio, é Santa Rita, causa impossível para alguns. Exatamente, foi isso que aconteceu. Foca em Santa Rita. E aí, nessa oração, eu falei: Senhor, se o Senhor quiser que eu seja freira, eu vou ser freira. Se o Senhor quiser que eu vá para a missão Marajó, para a África, para o Shalom, para a Canção Nova, qualquer missão, se o Senhor quiser ser celibatária, eu vou. Se o Senhor quiser que eu case, o Senhor vai ter que ser bem claro, porque eu não sou bom em escolher. Eu quero que o Senhor escolha para mim. Que seja um homem
mais apaixonado por ti do que pra mim, porque eu já tinha feito listinha antes que eu queria um homem alto, bem-sucedido, não sei o que, com isso, cabelo isso, não sei o que tocasse violão antigamente. Eu já tinha feito antigamente lá com uns 18 anos, quando deu ruim o primeiro namoro. E não deu certo. E aí, nessa oração sincera, eu falei, as minhas exigências são, eu quero que o Senhor me mande um homem que seja mais apaixonado por ti do que por mim, que seja mais dedicado pela igreja do que eu sou. E o próximo, e que te ame acima de todas as coisas. E que me respeite. E o próximo homem que eu beijar na boca vai ser um homem que vai me levar pro altar. Pode me aparecer o Brad Pitt, pode me aparecer quem for. Se não for um homem da tua vontade, eu não vou dar o braço a torcer. Eu não quero mais ninguém. E aí o Senhor mandou o Brad Pitt do Cerrado Brasileiro. Que o Gabriel é maravilhoso, né? Que interessante, assim, uma oração que testemunho em um certo momento, assim, de angústia, de transição. Isso é uma oração tão genuína. Demais. E aí, o que acontece? Isso era em 2016. Em 2008, o Roberto Tanucci foi pregar em Navegantes, no santuário. Lotou a igreja. No final do grupo de oração, ele olhou pra mim e falou assim, menina, como é que é o seu nome? Eu falei, Andressa. Ele, quantos anos você tem? Eu falei, 18. Dele, você podia ser minha nora, do meu filho caçula, o Gabriel. Vocês vão fazer um casal muito bonito. Depois você procura ele lá na internet. Assim? Gabriel, 2008? 2008. Gabriel Tanucci. Orkut, procurou ele no Orkut, provavelmente. Não, eu ia falar. Chega no outro dia, a internet de escada só tinha na loja da minha mãe. Fui correndo na loja da minha mãe. Eu falei assim, mãe, hoje eu acordei de manhã. Eu falei, mãe, hoje eu quero ir lá na tua loja te ajudar a trabalhar. Aí fui correndo na loja, entrei no Orkut. Gabriel Tanucci, meu, que gato, meu Deus do céu, amei, apaixonada, maravilhoso. Aí entrei. Mandei um depoimento pra ele. Assim, cara. Aí nossa, como se fosse hoje. Entendi isso. Vintage. Eu nunca imaginei que ele ia dizer que uma coisa minha era vintage. Depois é isso pediu mesmo. o MSN dele, provavelmente. Então, não deu certo. Não deu certo. Foi uma tentativa ruim. Eu mandei pra ele assim, oi, Gabriel, tudo bem? Seu pai deu um testemunho muito lindo da forma que você ouve Deus. Alguma coisa assim. Muito obrigada e tal. Aí ele respondeu, sabe como? Ok, Deus abençoe. Daí eu, poxa, Nossa, que interação de milhões. Que balde de água fria. Porque o que acontece? Foi o balde, foi o Martin. Ele era solteiro já, na época. Ele era solteiro. Era solteiro, mas ele tava numa fase de baladas. Vocês têm a mesma idade? Não, ele é 2 anos mais velho. Só que o Gabriel sempre foi um católico, nunca deixou de ser católico e ia somente na missa. Sim. Não é somente a missa, é o que a gente tem de mais importante na nossa igreja. Mas ele só ia à missa. Ele não era engajado em nada na igreja, não servia, não acompanhava a missão do pai dele, mas ele tinha a missão dentro do coração dele, porque desde o ventre materno ele já carregava essa missão, né? E aí eu sempre ficava assim, gente, a história do Gabriel é tão linda, por que ele não assume esse chamado Ministério de Pregação, né? E aí, desde 2008 até todo esse tempo, até 2016, que foi quando eu fiz essa oração, eu entrava sempre no Orkut para ver as fotos dele. E ele não me deu moral na primeira vez, eu também não ia ficar insistindo, porque eu achava sempre que o homem que tinha que tomar a iniciativa, né? E ele conta hoje que ele não... Fica a dica. Que ele não dava, não deu continuidade, porque todas as meninas que se aproximavam dele na época, dizendo alguma coisa relacionada ao pai dele, ele cortava, porque ele tinha medo de queimar o filme do pai dele. Entendi. Então, ele não queria interagir com ninguém que fosse da igreja, entendeu? Então, beleza. Quando sempre que deu ruim nos namoros, a minha mãe falava assim, não deu certo, porque tu vai ficar com o Gabriel Tanucci no final. E aí eu lembro que teve... A tua mãe já profetizava. Já, porque ela já sabia, sim. todo mundo sabia que eu tinha aquela paixonite pelo Gabriel Tanucci. E eu lembro que teve um dos últimos relacionamentos ali, que deu ruim, e aí eu tava triste, a minha mãe falou assim, filha, fica tranquilo, não deu certo, porque tu vai ficar com o Gabriel Tanucci. Aí meu pai deu uma batida assim na mesa e falou, para de botar esperança falsa na menina. Aí eu falei assim, mãe, deu dessa história de Gabriel. Já acabou, não vai acontecer. Porque sempre que tinha um encontro estadual, nacional, eu procurava o Roberto pra ver se o Gabriel tava do lado. E o Gabriel nunca tava. Então, não deu certo, Gabriel. E aí, depois que eu fiz essa oração, 8 anos depois, que eu falei, o Senhor vai ter que ser muito claro se for pra eu me casar,
e aí entra na questão vocacional, eu estava completamente aberta à vontade de Deus. E com uma sinceridade ao celibato, por quê? E com uma abertura ao celibato também, por quê? Porque no céu nós seremos todos irmãos. Então, quem vive o celibato hoje já vive uma realidade de céu, que é um amor genuíno que a gente não tem conhecimento, a gente não consegue imaginar o que é o amor do céu, porque o nosso amor humano é limitado. Só conheceremos esse amor uns pelos outros lá na terra. Nos reconheceremos no céu, reconhecerei o Gabriel como meu marido na terra, sim, mas será um outro amor. Não terá essa questão carnal no céu, que só tem aqui na terra. Porque a questão carnal é carne, lá nós não teremos carne. Não teremos. Então, sempre achei muito linda essa questão do celibato, então eu estava aberta à vontade do Senhor. Mas sempre tive muito forte essa abertura à vida e a querer ter filhos. Eu sempre tive essa certeza de que eu seria uma boa mãe, eu queria ter filhos. Sempre até quem me conhecia sabia dessa realidade da minha vida. E aí, quando eu fiz essa oração sincera ao Senhor, eu me dediquei como nunca me dediquei antes na igreja. E aí fui num vocacional da Canção Nova, e nesse vocacional da Canção Nova, lá dentro, eu comecei a entender o que os vocacionados tinham que fazer por dia. Lectio Divina, a liturgia das horas, missa diária, a confissão, a adoração. E eu falei assim, por que eu, como serva da renovação carismática, não posso ser essa pessoa e me dedicar desse jeito pelo meu movimento? Por que eles não têm alguém que cobre desse jeito? Será que é só por isso que as pessoas que são servos não fazem isso? Porque os padres têm que fazer todos os dias. Por que nós leigos não temos que fazer? Então eu vou ser isso que eu seria lá dentro do meu movimento. E eu vou me dedicar. E ali eu comecei a me dedicar muito para a igreja. Muito. E foi nessa de dedicar muito que começou a aparecer muita cilada. Homens que nunca tinham aparecido na minha solteirice apareciam maravilhosos, de lindos, inteligentes, que engraçados, que é uma coisa que eu sempre queria, né? Beleza, inteligência, engraçado, bem-sucedido. Beleza, inteligência, engraçado, bem-sucedido. Não quer nada, né? Mas era isso que eu queria, sempre. O homem perfeito. Mas a única coisa que não tinham esses homens que apareciam pra mim, a única coisa que eu tinha pedido pro Senhor, ser muito de Deus. E mais apaixonado por Ele do que por mim. Nesse meio campo, um dia eu estava rezando, falei, não vou ficar mais com ninguém, tal. Tava indo rezando terço, já tinha passado o Gabriel. No último namoro, a irmã Renata parou pra mim no retiro e falou assim, no namoro conturbado, ela assim, Andressa, você se vê casada com esse menino que você namora? Ô, boca de Deus, né? Falei assim, olha, irmã, vou falar uma coisa pra senhora. Eu não me imagino casada com ele. Mas se eu tiver na porta da igreja para casar com ele e me aparecer o Gabriel Tanus, eu não entro e eu não caso. Eu vou conversar com o Gabriel antes. Porque eu tenho essa história não resolvida. Uhum. E aí passou esse tempo todo. E aí quando eu estava indo um dia para o trabalho, nessa dedicação, voltei lá para o tempo que eu estava dedicado, firme, sem balada, sem nada, apaixonada pela minha solteirice, amando a minha companhia, porque é importante. Solicitude. Porque a gente tem uma carência, às vezes a gente chega jovem, quando não namora, ele tem uma carência e ele não vê a hora de chegar sexta-feira. E quando começa sexta-feira e não começa a aparecer o que ele vai fazer naquele final de semana, começa a dar uma ziquezira, se a gente quer saber o que vai fazer. E eu começava a chegar sexta-feira e eu queria me encontrar com o Senhor, eu queria ficar em casa, eu queria fazer um brigadeiro para mim mesma, para sentar e ver um filme sozinha. Eu tava gostando disso, sabe? Não é bom quando a gente começa a gostar demais disso, porque daí da solidão, né? Aí a gente não quer alguém. Sim. Aí, porque daí eu me vejo, eu já sou completa, sozinha. Só que a gente não entende que quando chega alguém, ele abre um espaço que não existe. Quando eu já sou feliz sozinha, ele abre um espaço que não existe. Então, a carência afetiva, ela nos leva a viver experiências que a gente não precisaria viver. Que às vezes eu vejo até como uma artimanha mesmo do inimigo, sabe? Pra tirar a gente do propósito. E nessa caminhada feliz com a vida, me dedicando muito com a igreja, eu rezando texto no caminho do meu trabalho, veio o meu coração. Pesquisa o Gabriel Tanus no Facebook. E eu já tinha pesquisado. Só que eu nunca encontrei. Porque no Facebook ele era Gabriel de Oliveira. E naquela vez que veio no meu coração a pesquisa Gabriel Tanus no Facebook, eu pesquisei e encontrei uma página dele. E estava escrito assim, Gabriel Tanus, pregador, membro da Renovação Carismática. E aí fotos dele missionário.
e fotos dele como diretor espiritual. Até as fotos que ele tava com cara de padre, assim, sabe? Ele tava como orientador espiritual lá em Fátima, com um suéterzinho e calça social. E eu... Meu Deus, virou padre. Que legal, Seminarista. Seminarista. Amém, Jesus. E até então, o único contato que vocês tinham tido foi pelo Orkut. Aquele único. Um ok, Deus te abençoe. Deus te Que ele não fazia a E tu mínima não- ideia quem eu era. E aí Tu era muito apaixonado por ele. Nossa, Sim. muito apaixonado. E aí eu peguei naquele dia dessa olhar, o Gabriel, eu falei, cara, que bênção, Deus seja louvado. Segui a página dele, não tinha opção de mandar mensagem. E aí eu falei, não vou poder falar com ele, mas amém, Senhor. Nem sei, né? Mas cara, que legal, porque eu rezava tanto pra ele assumir o chamado dele, porque eu Sim. sabia que ele tinha um chamado à pregação. E aí eu tava fazendo diário espiritual e todo dia o padre Reginaldo Manzotti botava lá pra gente fazer uma oração. E aí naquela oração eu botava uma intenção. No dia seguinte eu olhava a postagem que ele postava todo dia, uma imagem com texto, nunca me esqueço. E aí ele postava sobre o que eu tinha orado. E aconteceu isso umas 3, 4 vezes. Ele postava sobre o que eu tinha orado. Eu falei, cara, que bênção. Eu botei amém. Na hora que eu botei amém, ele clicou no meu perfil, ele foi no meu canal e ele viu um vídeo meu, na época, chamado Bela Recatada do Lar. E ele olhou aquele vídeo, que foi uma polêmica na época. Ele olhou aquele meu vídeo e ele falou assim, é uma mulher dessa que eu preciso na minha vida. Porque ele também tinha tido relacionamentos que não agradavam ao Senhor e relacionamentos também de muita carência, que entrou em relacionamento por carências também, né? E aí ele pegou e começou a assistir os meus vídeos. E os meus vídeos chegaram antes nele do que eu. E aí, quando chegou, que eu encontrei o perfil pessoal dele, eu consegui mandar uma mensagem para ele. E aí eu mandei pro Gabriel, oi Gabriel, que legal que eu consegui falar contigo. Quero te agradecer pelas tuas postagens, elas me edificam muito. Assim. Aí ele respondeu, olá Andressa, que alegria receber o seu contato. Estive vendo uns vídeos seus há uns meses atrás e me encantei com a sua forma de evangelizar. Pronto. Aí eu, Meu Deus, derreteu. nossa senhora. Lari, tu lembra dessa época? Oito Tava junto. de orações Gente, respondidas. sabe A onde Lari eu deve ter tava? sido a stalker, assim, ó. Tipo, Aí eu mandei eu acho o perfil. Eu mandei assim, ó. O que aconteceu pra você, enfim, assumir o seu chamado a pregar? Eu falei, que legal que você me conhece. Mas eu pensei, opa, pera lá. Pode ser mais uma armadilha pra eu... Não vou dizer pra ele que eu gosto dele. Pode ser mais uma armadilha. Porque logo agora que eu me posicionei, hein? Fiquei assim, né? Sim. Fiquei com aquele alerta. Aham. Falei assim, me diz o que aconteceu com a sua vida pra você, enfim, assumir o seu chamado, a sua vocação a ser pregador, né? Aí ele respondeu assim, você poderia me mandar o seu WhatsApp para te mandar por áudio? Aí eu tava no jantar, servindo, ajudando, era um jantar de Dia dos Namorados. Ela derrubou comida no Não, povo. gente, sabe o que eu tava fazendo? Olha como Deus é bom. E os sinais, né? Era um jantar de Dia dos Namorados e como eu não namoro mesmo, eu falei pros organizadores, como eu não namoro mesmo e não vou sair, não vou fazer nada, eu me proponho a ficar com as crianças para os pais poderem ter a noite agradável. Sim. Eu tava com as crianças quando ele me mandou essa mensagem. Mas aí ela nem viu mais as crianças. Não, fiquei com as crianças. Dali eu falei assim, agora que os pais forem embora, eu vou pra cozinha. Eu tinha feito a unha. Eu esfreguei panela que caiu meu esmalte até a metade naquele dia. Eu nunca me esqueci assim, Senhor, obrigada. Aí eu falei pra Edna, que ela é minha madrinha de casamento. Aí eu falei pra ela, Edna, o Gabriel Tanus pediu meu telefone. E ela assim, isso é de Deus, irmã. Receba! Foi muito legal. Dali a gente começou a conversar todos os dias, viramos amicíssimos. E eu pedi pra Deus que eu queria que ele fosse bem claro e que o Gabriel ia ter que me reconquistar do zero. Eu não ia falar pra ele que eu tinha esse sentimento de 8 anos atrás, só depois que ele já estivesse se declarado pra mim. E ali eu me dediquei inteiramente, continuei me dedicando a Deus, mas cultivando essa amizade com ele. E ali a gente foi, então, fazendo todo o processo de amizade. E quando nós estávamos só eu e ele, ninguém mais sabia. O meu amigo de Belo Horizonte, que tinha me ligado aquele dia, falou assim, ó, minha irmã, posso te ligar? Eu falei, liga, mano, fala a Deus. Eu tinha pedido um sinal naquele dia pro Senhor. Ele falou assim,
Estava aqui orando, o Senhor colocou no meu coração para te ligar, para te dizer que Ele está te presenteando com a história de amor que você tanto sonhou e que a história de vocês vai percorrer o Mas Brasil. ele não sabia. Não, ninguém sabia. E que a história de amor de vocês vai percorrer o Brasil inteiro. Oh, aleluia. E a gente, naquele momento, eu tomei posse daquela palavra e comecei a me abrir verdadeiramente para aquele relacionamento. E a gente foi e oramos, pedimos sinais, palavras. Mas ele já estava apaixonado por você. Já, mas não sabia que eu tinha esse sentimento há 8 anos. Porque eu só falei ainda porque a minha mãe se meteu no telefone. Um dia eu tava... Isso foi em que ano? 2016. Ah, já foi no mesmo período. Uhum. Aí a gente ficou uns 6 meses ali orando e tal. E o nosso primeiro encontro foi muito legal, porque foi num retiro Metanoia que eu chamei ele para pregar. E a pregação, a passagem para aquela... Até o retiro ele não sabia em relação a teus sentimentos. Não, aí ele a gente já estava apaixonado, orando. Já estavam no relacionamento à distância, nesse período. A gente ainda não tinha se visto, mas pode ser... A gente estava no período de discernimento de relacionamento. Entendi. Só houve o pedido... Em outubro. E só virtual? Só virtual. A gente se encontrou a primeira vez para ele pregar no retiro. E o muito legal foi que eu tava indo para Aparecida quando eu vi a passagem, quanto que custaria. E aí tava 250 ida e volta de Navegantes, Goiânia, para a data do retiro. Aí meu pai falou assim, 250 para a data do retiro? O Gabriel tá nos... Aí eu falei, pai, o que você acha? Ele, é pra tu comprar a passagem, comprar agora aqui no carro a passagem pra esse menino vir pregar. O pai mal sabia que eu tava orando com ele pra namorar, né? Sabe de nada. Não, o pai foi uma surpresa, porque o pai só ficou sabendo depois que acabou o retiro. E foi muito engraçado, que daí meu irmão, o Gabriel chegou... Mas aí... até pra Gabriel, tua família né? já tinha passado aquela onda do Gabriel Esquece Tanu, Gabriel, já tinha... Já o pai dela até bateu na mesa, né? Não, já... Quando o pai ficou sabendo que a gente estava sendo amigo, o pai não se acreditou. Tu e o Gabriel estão sendo amigo. Mas quando, por exemplo, ele veio para esse retiro Metanoia pregar, eles não ficaram com vontade de contar alguma coisa pro Gabriel que... Quando ele veio, ele já sabia. Porque a minha mãe se meteu antes no telefone. Um dia eu tava conversando, ela foi no telefone e falou assim, Gabriel, a Andressa já te contou que ela era apaixonada por ti há 8 anos atrás? Porque o teu pai falou pra ela. Tipo, minha mãe chegou e se meteu assim e falou isso no telefone. Conta essa história pra ele, filha. Aí o Gabriel, o quê? A ligação tá ficando muita falha. Oi, eu não tô acabando os créditos. Mas isso a gente já tinha se declarado, já estávamos apaixonados um pelo outro. Sim. Já tinha passado da fase da amizade quando isso aconteceu, né? Então não foi um estrago, foi até uma ajudinha. Uma ajudinha santa. Pra quebrar aquele, né? Pra eu poder falar, porque eu também ficava pensando, quando que eu vou falar pra ele, né? Foi muito legal. Tua mãe te ajudou, Me ajudou, foi muito legal essa parte dela. E foi tudo muito lindo, assim. Eu achei muito engraçado, porque o Gabriel tem 1,70 de altura. E o meu irmão tem 1,93, meu pai tem 1,85. Quando meu irmão é grande, assim, meu pai também grandão. Sim. E aí o Gabriel, quando ele chegou, ele disse que foi a primeira coisa que ele se sentiu em casa, porque quando o Gabriel chegou no retiro, o pai dele deu um abraço, o meu pai deu um abraço nele, assim, e um beijo no rosto. Meu pai não sabia que a gente estava apaixonado. Sim. Só sabia que era o meu amigo Gabriel Tanus que veio pregar. Sim. Deu um abraço, que bom que estás aqui, Gabriel, e tal. E aí meu irmão abraçou ele, e aí o ouvido do meu marido ficou no coração do meu irmão. E o Gabriel disse que ele abraçou assim com tanto carinho, que ele até ouviu assim a batida do coração. Aquilo marcou ele. Meu irmão também deu um abraço, deu um beijo nele, porque a nossa família tem muito assim esse negócio de carinho. E o pai do Gabriel é extremamente carinhoso. O pai do Gabriel é o afeto em pessoa, sabe? Então o Gabriel se sentiu acolhido, assim. E a gente tava fazendo uma novena de São Miguel Arcanjo, a quaresma, e no último dia a gente sempre fazia online, né? E o último dia a gente fez juntos, diante do Santíssimo, na intercessão do retiro. Foi a primeira vez que a gente fez uma oração juntos, mas foi diante de Jesus. E aí foi a primeira foto que a gente tem junto, fizeram foto nossa ajoelhado. Então, a nossa primeira foto é ajoelhada diante do Santíssimo. E como foi quando você o viu pela primeira vez?
Foi uma tremedeira, uma Imagina. loucura. Borboleta. Imagina a ansiedade Não, do momento. Foi uma loucura. Não dormiu, ficou uma semana sem dormir. Não, eu tava lá organizando. Meu pai Contando teve os que me dias, né? rebocar. Contando os dias pra... Porque eu sempre fui aquela rata que deixava o carro chegar na reserva. Aham. E aí eu fui pro local do retiro pra organizar o retiro, que era no interior, e eu fui com o carro. Até vocês, né, do dia que vocês marcaram e compraram as passagens dele até o dia do evento, foram quantos dias, mais ou menos? Não sei, não lembro. Mas teve um tempo... Um mês. Um mês amadurecendo a ideia de que ia ver o amor da vida dela. mais ou menos. Aí eu fui assim, eu deixei tudo organizado. E aí quando chegou a hora de eu voltar pro aeroporto pra buscar o Gabriel, pai, eu tô na reserva da reserva. Tipo, não tem, tá zero de autonomia. Aí o pai falou assim... sobre correr Até então riscos, tu não né? tinha descoberto o posto de gasolina. assim, Não, né? ele veio pra resolver minha vida, porque como o casamento é lindo, né? O Gabriel não deixa, o Gabriel não deixa chegar na reserva. Eu vivia na reserva. Sim, Por deixar pra depois, bobiça, falta de organização, porque o dinheiro tu ia ter que gastar do mesmo do jeito. mesmo né? jeito, é. E aí ele pegou e o meu pai veio me rebocando, não me veio me rebocando, veio eu no carro na frente e o pai atrás, porque o pai tinha certeza que o carro ia parar no meio do caminho. O pai disse: não é possível, o senhor te levou até o posto, porque o pai falou: não é possível. Aí o posto de gasolina do lado do aeroporto, né? Eu botei gasolina e fui buscar o Gabriel. Ai, foi muito lindo, foi muito emocionante. Ah, Placas, que balões. história, Aí cara, parou que- assim a cena, começou uma dança, tipo High School Musical, Sim. assim, as pessoas dançando. Foi muito louco, porque nem eu nem ele não sabia o que queríamos fazer. O que a gente faz agora? Tipo, Oi? Tipo, a gente chegou, se abraçou e já deu um selinho assim, ó. E agora tá ferrado, vai ter que casar, morrer. Não, mas eu já tinha falado. Ah, pra tinha ele. a promessa. Tu tinha falado. É, ela já oração. tinha dito. Quando a gente era amigo, eu falei pra ele. Eu fiz a oração assim, assim, assado. E o próximo homem que eu me relacionar, que eu beijar, vai me levar pro altar. Então tu fica ligado, eu falei pra ele. Tem certeza que tu vai entrar nessa? Tem certeza que tu vai entrar nessa? Aí foi. Mas ele já sabia, provavelmente, onde ele já tava. É. Mas, né? por exemplo, começaram a namorar e quais foram os maiores desafios no período de namoro, noivado e agora casada? Porque vocês são casados 3 anos. há 3 anos. Uhum. O namoro começou à distância, Uhum. depois que ele se mudou para Pra Navegantes. Para Navegantes. É, o maior desafio foi a distância. Mas eu sou apaixonada por relacionamento à distância, desde que seja um relacionamento santo. De Deus, né? Com busca de santidade. Por quê? Porque tu não tá namorando com a pessoa apenas. Tu tá no relacionamento com Deus também. Então, tu trair o outro, tu tá traindo Deus também. Porque a infidelidade, ela é um pecado, né? Então, quando eu entendo que a salvação é individual, eu não vou trair o Gabriel, não somente porque ele merece meu respeito, sim. Mas porque eu trair o Gabriel, eu trair a mim mesmo e a minha fé também, né? Então, eu sou fiel a Jesus e a Deus primeiro. E aí, naquele momento, então, a maior dificuldade era a distância. Mas por que eu digo que eu amo relacionamento à distância? Porque um casal, quando ele não está junto fisicamente, a única coisa que o casal pode fazer é o quê? Conversar. Então a gente se conhecia muito, porque a gente só conversava. Quando um casal tá junto, namorando pessoalmente, ele vê um filme, os dois em silêncio, vendo filme. Eles estão passeando no shopping, eles estão olhando as coisas juntos, mas não estão dialogando. E hoje mesmo, a juventude, é até triste tu chegar numa praça de alimentação de shopping. É todo mundo aqui, ó. Sim. Não tá conversando. A gente não tinha o que fazer. A gente só tinha que conversar. Só conversar o que a gente fazia. E aí é muito gostoso, porque ele falava assim, o único meio de eu te fazer carinho são com as minhas palavras. E Nossa, assim... que homem romântico. E era o que ele mais fazia, sabe? Então, era maravilhoso, assim. Mesmo estando longe, tu tava confortável e segura. Completamente. Eu nunca tava sozinha, porque todo lugar... O fone de ouvido era meu melhor amigo. O tempo todo, no caminho pro trabalho, a gente sempre tava junto. Sempre tava junto. E é maravilhoso, assim, o relacionamento à distância. Mas Deus foi muito generoso, porque todo mês a gente se encontrava. É uma distância muito grande. Não dava tempo de fazer uma distância de ônibus, então, porque é muito longe, né? Tinha que ser de avião. E a passagem não é uma coisa barata. Então, a gente se via uma vez por mês. E muitas das vezes que a gente se via era indo pregar em algum lugar que levavam a gente. Então,
um retiro lá de Goiás, chamava eu e o Gabriel. São Paulo, chamava eu e o Gabriel. E a gente ia lá e se encontrava para pregar. Espírito Santo, nós dois ia lá e pregava. Daí, fomos pregar no PHN de Maragogi também, juntos. Mas isso depois de casado, né? Então, sempre o Senhor nos levava para... Por isso que ele falou, a história de vocês vai percorrer o Brasil. A gente experimentou, de fato, isso, sabe? Vai, de verdade. De verdade. Vai percorrer, E aí se a Deus gente... quiser. Vai, depois aqui do convocação. Isso, vai, não, depois. E aí o bombar, Senhor, assim, ó. ele me pediu em casamento no PHN, no dia que o padre Marcelo foi jogado do altar, pecado aquele que eu terrei. Vocês estavam lá naquele... Nós Vocês estavam estávamos pregando? No altar, não pregando, no altar não, lá no palco. E a gente não estava pregando, mas a gente estava lá Vocês presenciaram. participando. A gente viu aquela cena de trás, assim, foi Sim. terrível. E depois a gente... Isso porque em que ano? Muito tumultuado, Foi em recente, 2019, foi eu acho. 2019, não faz tanto tempo assim. 2019. Não, porque eles começaram em 2016, 2019 a gente noivou. 2020 era para ser o nosso casamento. E o que aconteceu? Pandemia. Daí a gente Adiou tudo. A gente adiou porque a gente entendeu também com uma conversa desse nosso padrinho, Denilson, ele falou assim, eu acredito muito que a história de amor de vocês merece ser coroada sim com a festa de casamento que vocês estão planejando. Porque eu já tinha todos os meus fornecedores com contrato assinado, então eu poderia abrir mão do casamento, da festa, por conta da pandemia, e casar mesmo assim na igreja, ou esperar um pouquinho mais e fazer festa e igreja no mesmo dia. E para mim não fazia sentido na época eu casar na igreja e fazer a festa depois. Porque o motivo da festa era o sacramento. E isso era o que eu pensava na época, né? E aí foi assim que a gente resolveu fazer e assim que a gente fez. A gente adiou e Deus foi tão bom que o mapa do Covid, não sei se vocês lembram, tinha um mapa amarelo, laranja e vermelho. Uhum. E na época, o casamento, 15 dias antes estava vermelho, na semana ficou laranja, na sexta do casamento, o casamento era no sábado, na sexta foi pro amarelo, quando a gente voltou de lua de mel já estava vermelho de novo. Então foi num buraco mesmo do mapa. No nosso casamento, a capacidade de convidados do salão era 660, eu lembro até hoje, eu podia convidar 197 pessoas porque eu só podia botar 30% da capacidade. Aí, o que eu fiz? Podia convidar 197. No dia que abriu, na sexta-feira, abriu para um laranja, para o amarelo, eu tava na missa convidando gente pro meu casamento, porque já tipo aleatório, tinha, né? assim, né? Tinha, né? Ô, irmão, amanhã é meu casamento. A minha lista era assim, ó, eu esperava quem dizia que não ia para eu poder convidar quem tava na lista. Entendi. Foi horrível. Foi. E tem gente chateada até hoje comigo que não foi convidado pro meu casamento. É sobre ter história. É sobre isso e tá tudo bem. E detalhe, dentro do casamento não parecia que tinha Covid, né, Lari? Não parecia ninguém. Entrei em contato com todos os convidados. Ninguém pegou Covid. Oh, louvado seja E a irmã Zélia tava com uma bolsa de relíquias. distribuído. Não, tava... Era lembrancinha. Ela distribuiu medalha milagrosa. E algumas pessoas que ela distribuiu medalha milagrosa arranjaram namorado, tá? Gente, vai ter agora, o povo vai comprar nas paróquias tudo medalha. Tem que ser a dada pela irmã Zélia. Então tá aí, irmã Zélia, bicho. Agora ela vai dar com uma mala. Tá no Despertar, irmã Zélia? Não, ela não tem data. Ela vai estar lá no Nordeste. Mas quem sabe nós não conseguimos ainda uma data pra trazê-la. Com certeza. E engraçado, quando eu comecei a namorar, eu falei assim, irmã, eu tô namorando com o Gabriel Tanus, filho do Roberto Tanus. Ela ama o Roberto. Daí ela falou assim, que legal, entrega essa medalha pra ele. Se ele for um homem de Deus pra tua vida, ele vai continuar com você. Se não for, ele vai, embora da sua vida. Minha irmã, já era pra ter certeza que ele é o homem da minha vida, né? Não, ela falou com toda certeza. Eu dei a medalhinha assim, tomara que tu não sai fora. E a medalha era prata. No dia do pedido de casamento, lá no PHN, a gente almoçou junto. Eu falei, irmã, olha aqui, tô noiva. Ela me pegou uma medalhinha, pro teu casamento. Entregou a medalhinha dourada. Tipo, não tem nada a ver, mas é os sinais. Sim, a Andressa andou uma semana assim, Só mostrando. Eu andava mesmo. Nosso tempo tá terminando. Tá terminando. Que pena, né?
Pois é, agora eu Mas acho que a assim, gente tem que cara, trazer o Gabriel. A gente eu tem que trazer o deveria ter Gabriel. contado a história do Tem muita amor com o coisa, Gabriel, né? tem muita coisa ainda que a gente quer saber, Aham. né? Mas eu acredito que futuramente ela vai voltar aqui pra contar pra gente, né? Sim, e a Tenho história dele certeza. também é a coisa E mais ele vai vir junto, né? Amor, eu te amo tanto, você é a minha vida. Não, você é o amor da minha vida. Um conselho que você dá para os jovens que estão em processo de discernir a sua vocação, seu estado de vida? Busque querer mais a vontade de Deus do que a sua, porque Deus é perfeito, perfeito no que faz. Ele te criou por alguma missão e algum propósito. E você não vai ser 100% feliz se não for na missão que Deus te confiou. Por isso não adianta querer fazer com o nosso jeito, sonhos de Deus, que é muito melhor. É um atalho para a felicidade. Então agora a gente vai para um jogo rápido. Tá. Prometo. Uma palavra só? Isso. Família. Base. Igreja. Vida. Fracasso. Pecado. Sucesso. Deus. Santo de devoção. Santa Terezinha. 2 palavras, desculpa. PT. Eu tinha certeza que seria. Sonho. Santidade. Se pudesse conversar com alguém ou encontrar, Vou ser repetitiva, você fala Santa Terezinha, não me engano. Aí eu queria... Deus, Santa Terezinha. Porque... Tá. eu Tá também valendo, imaginei tá que valendo. Tá. Coragem é? E pode ser mais do que uma palavra? Pode. Ir na contramão do mundo. Futuro. O céu. Andressa por Andressa. O que é isso? Não entendi essa. Você por você. Não entendi. Santidade. Defina Andressa. Definir Andressa? Isso. Ai, que difícil. Inconstante busca pelo céu. E agora, pra finalizar, e a gente queria que tu deixasse uma mensagem, né, pros nossos ouvintes, o pessoal que tá assistindo aí a gente. Tá. Não tenha medo de ir na contramão do mundo, porque aqui na Terra nós seremos perseguidos. Jesus passou um caminho muito mais difícil do que qualquer dificuldade que você imagina que você possa passar. Então, embora venham as adversidades, como diz Santa Paulina, não desanimeis nunca. Porque eu tenho certeza que o céu é o nosso lugar e longe do céu não há felicidade. Por isso, seja santo. Então, Amém. muito obrigado pela sua presença, por partilhar a sua história, quem tu és, abrir o teu coração. Nós agradecemos e o nosso muito obrigado por toda a partilha, os insights e por tudo aquilo que você colocou à disposição. O meu muito obrigado. Eu que agradeço, Padre Muito Gabriel. obrigado, Andressa. Obrigada. Christian. Christian. Ela não ia lembrar. Obrigada pelo convite, eu me sinto lisonjeada de estar aqui. Contem comigo sempre que precisarem. É uma alegria muito grande te ver, assim, um sacerdote que está fazendo tanta coisa pela nossa igreja, né? E especialmente entrando nessas plataformas digitais, na comunicação, fazendo um barulho realmente na internet. Os nossos jovens, eles precisam desse modelo, né? Dessa referência. Só um detalhe, ainda a Lari até pode confirmar, porque em 2013... a Andressa, ela foi a minha coordenadora diocesana na época que eu servia No na Ministério de renovação Comunicação. pela comunicação. Verdade, olha só, Deus sabe todas as coisas. Sabe de todas as coisas. Então, nosso muito obrigado. Nossa, muito A gente vai ficar nesse vou ficar agradecimento. aqui. Tipo, a gente Com não gosto quer de terminar, né? com gosto de quero mais. Mas a gente Andressa, volta. Mas a gente até o volta. próximo Convocação. Até o próximo, gente. Valeu, galera. Valeu!